homem sem revelação olha para Cristo, ou o interpreta como maldito, ou o interpreta como loucura. Todos que olham para Cristo sem a revelação do braço do Senhor diz: este homem é um maldito, porque para morrer do modo como ele morreu, deve ter cometido tanto pecado, porque é homem miserável para merecer isso. Ou então fala: deve ser um louco, porque um homem sem aparência nem formosura vir falar que é o caminho, a verdade e a vida, só sendo louco. Mas quando a revelação chega, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, quando aquilo é revelado no seu interior, como diz capítulo 2, versículo 10 de 1 Coríntios, mas, embora os olhos não viram, embora os ouvidos não ouviram, embora o coração do homem seja incapaz de compreender, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. É o Espírito Santo. Pode ser você que pregue, mas é o Espírito que revela. Versículo 16 de Romanos 10: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a palavra é o veículo para levar a fé ao coração. De quem? Vejamos. Mas pergunto, versículo 18. Tem na sua Bíblia essa questão? Mas pergunto. O que significa mas pergunto? Sabe qual é o nosso problema, queridos? Que a gente lê a Bíblia igual come sopa, vai engolindo, e não dá certo. Você tem que ler a Bíblia igual come mocotó, igual come costela, chambaril. Tem que mastigar, tem que morder. Você tem que ler cada expressão e falar assim: eu preciso entender essas questões. Porque ontem alguém me disse, está vendo aí, ó, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então prega que ele vai crer. Não, este é um princípio. A fé é veiculada pela instrumentalidade da pregação da palavra. Mas perguntou, eu pergunto, é o que ele pergunta: porventura não ouviram? A fé vem pelo ouvir? Vem, mas eles não ouviram? Eles ouviram ou não? Quer dizer que basta ouvir? A fé vem pelo ouvir, mas eles não ouviram? Ouviram. E por que, tendo ouvido, não creram? Está escrito, queridos. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Verifique como o apóstolo Paulo é sábio, pela iluminação, inspiração e direção do Espírito Santo. Ele começou falando de Isaías 53, quem creu em nossa pregação. Só que Isaías 53 não fala, não é da encarnação de Cristo, não fala que ele foi surgindo como renovo de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. E ele continua dizendo de Isaías 53, ele está dizendo que Cristo, ele agora saiu por toda a terra. Esse toda a terra não é toda a universalidade do globo, mas por todo o mundo habitado da época, do seu mundo, ali em Jerusalém, em Samaria, em Judeia. Jesus andou por toda aquela região. Ele andou, o próprio Jesus era o pregador. O pregador não era o apóstolo fulano, ou beltrano, ou bispo, ou não, esqueçam esses nomes. O pregador aqui era o próprio Deus encarnado. E aqui não haveria desculpa para falar que houve falha na pregação, porque é Jesus quem está pregando, ou quem pregou no seu tempo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as palavras até os confins do mundo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Mas eles não ouviram? Sim, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. E ele torna a perguntar: pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel?
Chegou ou não chegou ao conhecimento de Israel que o Messias chegou, que ele era o Cristo, provado com os sinais, milagres e prodígios do Espírito Santo? Quando Cristo curou o cego de nascença, houve aquela discussão no capítulo 9 do Evangelho de João. Não está lá dizendo que eles diziam que aquele homem não podia ser o Messias, porque ele havia curado em dia de sábado? E alguém disse: ora, se ele não é da parte de Deus, como é que ele cura um cego de nascença? Então eles ficavam na dúvida, eles viam, mas eles não podiam crer. É aquela luta entre o ver e o crer. O ver diz mas o coração fala: mas eu não creio. Eu pergunto: terá porventura chegado isso ao conhecimento de Israel? Aí o apóstolo Paulo vai fundamentar: Moisés já dizia. Eu quem? Eu quem? O Deus eterno, o Deus soberano. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu provocarei a ira. É uma determinação de Deus. A rejeição que Israel teve de Cristo, ou quando Israel rejeitou a Cristo, não era exatamente porque eles queriam ou não queriam, mas é porque Deus tinha um propósito. Deus, colocarei vocês, Israel, em ciúme contra um povo. Vocês ficarão enciumados quando eu me voltar para eles. Versículo 20: e Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me... Ora, se nós não procurávamos, como é que nós o achamos? Aqui está bem claro: salvo não é aquele que procura, é aquele que Deus quer. Não procurava. Revelei-me aos que não perguntavam por... Revelei-me. Salvação é quando Cristo vai a alguém que não o procura, vai a alguém que não pergunta por ele, que não quer saber dele, mas ele vai lá e se revela. E quando ele se revela, a pessoa começa a ter uma alteração nas suas faculdades volitivas, emotivas. Todo o seu ser entra num processo de constrangimento, de quebrantamento, de arrependimento, e muitos não sabem explicar o que. Só sei que amo a Jesus. Mas você não procurava por ele? Você não o buscava? Sim, mas ele revelou-se a mim. Versículo 21: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus rejeitou o seu povo na sua plenitude? Ele diz não. Há alguns, como eu, ele dá o exemplo de si mesmo. Há alguns, como dá o exemplo aqui dos 7.000 no tempo de Acabe, que Deus é quem os separa para essa bênção da salvação. Por isso ele diz no versículo 4, que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim. Foi Deus quem reservou 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, ou seja, do mesmo modo que no tempo de Acabe, agora também no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras; do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Sabe o que isso significa? O que Israel buscava ou busca não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros? Os eleitos o alcançaram. E os outros? Quem são os outros? Aí está um princípio, queridos. Não invente, faça sempre o que está escrito. Os eleitos o alcançaram.
E os outros, esse outros está em oposição aos eleitos. Se os eleitos o alcançaram, os não eleitos, que são os outros demais, foram, não diz se endureceram, foram endurecidos. Aí a pergunta-chave é: quem os endureceu? Quem os endureceu? Ou quem endureceu o coração deles? O Ademar já pegou o ritmo, né, Ademar? Porque sempre que o pregador faz uma pergunta, a resposta sempre está na Bíblia, nunca no pregador, pelo menos neste ministério. Versículo seguinte: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Não concordo, problema seu. Eu tenho uma sugestão para ti que não concorda. Um estilete custa menos de R$5. Uma gilete custa bem menos. Corte bem no cantinho a folha da sua Bíblia, e você não terá problemas ao ler a sua Bíblia, porque você não vai enxergar, não vai estar aqui. Porque se você não acredita, sempre que você passar por aqui, a sua consciência vai ficar assim, ó. Mas se você arrancar a página, bem no cantinho, você não vai perceber que está faltando, mas você vai passar direto. Aí você vai ter paz até o dia da vinda de Cristo, quando Jesus olhar para ti e falar: servo mau e negligente.